Oi, gente! E aí? Como é que vocês estão? Bom, o objetivo do nosso vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre autoestima. E a autoestima que eu gostaria de fazer vocês pensarem um pouquinho hoje não é a autoestima relacionada a cabelo, maquiagem e roupa. Não que isso não seja importante, né? É um dos pilares da nossa autoestima, a forma como a gente se enxerga fisicamente e de forma externa, né? Mas eu queria falar hoje um pouquinho sobre como nós vamos formando essa autoestima ao longo da vida. E eu gosto de pensar que nós vamos construindo a autoestima durante toda a nossa vida. E aí, muitas vezes, nós voltamos um pouquinho para o nosso passado e a gente começa a perceber que a forma como nós fomos tratados ou como nós somos incentivados a determinadas coisas influencia muito em como a gente se enxerga hoje. É culpa dos nossos pais, das nossas mães? Não, né? Não vamos entrar nesse mérito de culpá-los por isso, mas foram muitas vezes coisas que aconteceram lá. Então, a forma como a gente foi sendo apresentado, né? Como pessoas capazes ou como pessoas incapazes, como pessoas que poderiam se desenvolver ou como pessoas dependentes, como pessoas que tinham uma capacidade de resolver as coisas e os seus conflitos, ou como pessoas que precisavam sempre de ajuda, ou que tinham que simplesmente se virar para tentar coordenar tudo isso. Então, talvez você tenha voltado lá atrás e pensado nisso, né? E eu acho que é bom a gente fazer esse exercício para que a gente comece muitas vezes a entender como nós nos sentimos hoje. Porque muitas vezes a forma como nós nos sentimos hoje é reflexo de coisas que nós fomos vivendo ao longo da nossa vida toda, né? E eu acho que nossas escolhas e também como nós nos enxergamos está muito relacionada a tudo que nós vamos construindo. Então, assim, para resumir, se nós vamos construindo coisas a nosso respeito que nos dizem que nós não somos capazes, que nós não temos merecimento sobre algumas coisas, que falta a nós um certo poder de enxergar o que está acontecendo ao nosso redor. Enfim, incapaz, de certa forma. Ou se nós, diferente de tudo isso que eu falei, se a gente foi sendo considerado pessoas capazes, pessoas que vão cometer erros que são imperfeitas, mas que faz parte e vai continuar a vida, que vai corrigir o erro. Vocês percebem como são autoestimas completamente diferentes, né? E eu queria convidar você hoje a pensar um pouquinho. Que forma que você se enxerga, né? Como é que esse processo de construção foi sendo feito para você? Você foi essa pessoa ou é essa pessoa que é mais tida como incapaz ou aquela que é tida como capaz? Você aceita que você também tem as suas imperfeições, os seus erros, mas que apesar de tudo isso você vai em frente e vive, né? E enxerga tudo isso com maturidade? Porque eu acredito que o objetivo de tudo isso é a gente entender que nós somos mais maduros se a gente entende as nossas capacidades, as nossas limitações, mas a autoestima está ligada com tudo isso. Se nós entendemos que nós não somos capazes, e se nós, pior que isso, não sabemos o porquê, né? Quem vai fazer a gente mudar isso? Que maquiagem que vai fazer ou que roupa que vai fazer a gente mudar isso? Então, é importante que a gente tenha esse olhar para nós, para a nossa vida e para as nossas coisas, né? Porque só a gente pode fazer isso, pela gente. Então, a terapia, ela é muito importante nesse sentido, porque muitas vezes nós temos dificuldades e bloqueios de olhar para tudo isso. E aí um profissional, muitas vezes, ajuda nesse processo. Então, hoje o convite é para pensar um pouquinho nessa construção e mais do que isso, pensar naquilo que a gente quer construir
daqui para frente, né? Assumir que coisas aconteceram e a gente fazer um ressignificado de tudo isso, para justamente ir melhorando daqui para frente, né? E viver, como eu falei, com mais maturidade. Então é isso. Eu gostaria muito que vocês pensassem. E se vocês quiserem compartilhar comigo esses pensamentos, essas reflexões, eu fico à disposição de vocês, tá bom? Um grande beijo e até mais.